Devocional Biblionauta, 20 de março. Leitura diária, Ruth, capítulo 1 ao capítulo 4. Tema da devocional: a soberania de Deus em nós. Um resumo de Ruth é o seguinte: o livro relata tragédias que vieram sobre Noemi e sua família, mas mostra também a providência de Deus na vida dela, de Ruth e Boaz. O capítulo 1 narra sobre a família de Noemi migrando para Moabe, as tragédias familiares e o retorno para Judá. O capítulo 2 relata sobre Ruth trabalhando no campo de Boaz e estes se conhecendo. O capítulo 3 relata a aproximação de Boaz e Ruth, o conselho de Noemi a Ruth e a promessa de casamento de Boaz. O capítulo 4 registra o casamento de Boaz e Ruth e os coloca como antepassados de Davi. Nessa devocional destacamos a soberania de Deus em nós. No livro de Ruth temos 3 pessoas que mostram a multiforme ação soberana de Deus em nossas vidas. Em primeiro, Noemi. Noemi era rica, com uma família normal e bem-sucedida. Porém, quando veio a fome em Judá, foi a primeira dificuldade e eles que tiveram que migrar para Moabe. Depois, mais dificuldades vieram. Ela perdeu seu marido e depois seus filhos em terra estrangeira. Noemi ficou só e desamparada, e numa época que para as mulheres ficar sem seus filhos e seus maridos era desesperador, sem fartura, sem marido, sem filhos, numa terra estrangeira. Noemi estava no fundo do poço. Lá no capítulo 1, no final, ela disse com muita angústia. Ela foi para Moabe com fartura, tinha muito e voltou sem nada. Porém, foi nesse momento, em meio ao caos e à tragédia, que o Senhor mostrou graça e cuidou dela. Ela perdeu muito, mas no Senhor ganhou muito mais que perdeu. Ruth é a próxima que aparece no livro das 3 pessoas, a segunda. Ruth é uma mulher moabita que perdeu seu marido. Esta, por amor sincero, decidiu não deixar sua ex-sogra e amiga. E nessa amizade, conheceu a fé e o amor ao Senhor. Mesmo sendo estrangeira e também com perdas, com luto, o Senhor abençoou e deu um casamento e colocou ela na linhagem do Messias. Assim como Noemi, Ruth perdeu muito, mas no Senhor ganhou muito mais. Ganhou um grande marido e ganhou a honra de, mesmo sendo gentia, estrangeira, moabita, entrou na linhagem messiânica. Ela é uma das que são antepassados de Jesus. O terceiro é Boaz. Boaz era um homem rico e poderoso. E diferente de Noemi e de Ruth, não temos nenhuma tragédia registrada acontecendo com ele. Mas isso não significa que a vida dele não é importante no livro. Mesmo sendo rico e poderoso, ele poderia usar isso para o mal, mas ele mostra que era muito temente a Deus. Principalmente numa época que era a época do período dos juízes, que cada um fazia o que queria e não seguia o Senhor e sua palavra. Boaz não desonrou nem ao Senhor, nem Ruth e nem o povo quando ele teve oportunidade. Mesmo amando muito Ruth e tendo a oportunidade fácil de fazer o errado, Boaz optou em seguir ao Senhor, honrar sua palavra, e assim ele honrou o Senhor e honrou Ruth. Ele foi abençoado, casando com Ruth e também entrando na linhagem messiânica. Nesse livro nós temos 3 pessoas distintas, 3 vidas diferentes, 3 contextos diferentes, cada um com suas lutas. Mas temos uma coisa em comum: todos eles mostraram confiança no Senhor. De modo que não entendemos, o Senhor usa todas as situações, desde as mais simples até as grandes tragédias. Como disse Paulo em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Portanto, creiamos que, em meio à alegria e dor, festa e pranto, felicidade e tragédia, nascimento e luto, qualquer que seja a situação, o Senhor cuida soberanamente de tudo para cumprir seu bom propósito. Na maioria das vezes não entenderemos, mas somos chamados para confiar nele. Ele sabe o que faz e nós confiamos nele. Que o Senhor abençoe a tua vida.